Fala pessoal, bom dia, Walter Costa aqui mais uma vez do podcast Condomínios Brasil. Hoje com convidados especialíssimos, 2 advogados de um quilate acima do comum aqui do Espírito Santo. Sou fã de todos dois, é um prazer recebê-los aqui. Mas antes de começar, vamos abrir uma latte gelada, vamos servir os convidados, né? Eu quero todo mundo aqui sorrindo e sendo feliz. Já estamos tomando aqui no bastidor, tá, gente? Aqui é só redundância. Saúde e boa gravação pra gente. Pra nós. Gente, agora que o merchan foi feito, vamos passar pro que interessa. Tô aqui hoje com Pedro Henrique Martins, Rubens Laranja, 2 advogados conceituadíssimos do mercado capixaba, assim como eu acabei de falar, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, nesse bate-papo rápido, de assédio moral e de cobrança, tá certo? A gente vai passear um pouquinho sobre esses assuntos. Vou buscar deixar sempre o contato deles aí à disposição para quem quiser tirar uma dúvida, depois alguma coisa. Quando a gente soltar no Instagram, no YouTube, vai estar lá as informações dos contatos deles, tá bom? E sem mais delongas, vamos começar aqui o que foi proposto a ser feito. Gente, seguinte, podcast a gente tem um ritual, certo? Qual é o ritual? O convidado sempre se apresenta, tá? Então, primeiramente, vou começar aqui com o Pedro. Pedrinho, olha lá na câmera, fala quem é o Pedro, quanto tempo de mercado condominial... e qual que é o desafio hoje do Pedro, qual que é o objetivo hoje do Pedro no mercado condominial? Walter, bom dia. Primeiro, agradecer o convite do podcast Condomínios Brasil. Convidar quem está assistindo a seguir. Conteúdo muito legal, conteúdo semanal, sempre conteúdo de qualidade. Eu me chamo Pedro, estou no mercado há 10 anos, basicamente desde quando eu me formei. Eu atuo exclusivamente com direito condominial, que agora está em evidência. A gente está aqui hoje para falar, bater um papo sobre cobrança, sobre assédio moral, e creio que a gente tem muito a acrescentar, que é um tema em voga, que os condomínios têm muito que ficar atento com essas questões. Inadimplência é uma questão mais histórica, assédio moral é algo que vem surgindo, que a gente vai bater um papo legal sobre isso. Perfeito, Pedro, brigadão, seja muito bem-vindo novamente. Rubão, por favor, fala quem é o Rubens, quanto tempo de direito condominial, quanto tempo de direito também em si, que também é uma área que tu já vem atuando antes dos condomínios, né? Sim. Fala um pouquinho, explica quem é o Rubens pro pessoal. Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia, Walter, obrigado. Parabenizar pelo trabalho no podcast, coisa linda, tá bombando mesmo. Tô semanalmente aí dando informações, como o Pedro falou. O Walter é um cara desenvolto, um cara hiper comercial e tá aí, né? Agora com esse projeto do podcast, é uma coisa maravilhosa. E eu fico muito honrado de estar aqui e dividindo aqui com o Pedro também e poder ajudar a compartilhar as informações, né? Bom, o Rubens, ele é um advogado que também tem 10 anos, eu e o Pedro a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Tem 10 anos de advocacia, formei e já montei meu escritório junto com meus sócios. Sempre tivemos uma atuação voltada para o direito empresarial. A minha formação era toda voltada para o direito empresarial, societário, e que tem muito também a ver com essa área condominial, porque, né, as relações pessoais, né, que existem e as questões que necessitam sempre a deliberação, uma congregação de interesses e tal. E aí, depois que a gente começou a fazer umas operações de aquisição e fusão de empresas que vieram lá de Fortaleza, inclusive, para cá, a gente passou, né, a atuar bem firme na área condominial, já há uns 5 anos, e firme nessa área com administração de condomínio, né, e terceirização de mão de obra, a gente advogando para essas empresas e também para os condomínios. E trabalhando muito firme também junto com o Pedro, nessa área de cobrança, né? O Pedro tem uma expertise aí no mercado muito forte já, também 10 anos de mercado nessa área, né? E a gente vem construindo isso também em parceria, conjuntamente, e tem sido uma experiência super bacana que revolucionou a nossa advocacia. Perfeito, maravilha. E, gente, vamos entrar aqui no assunto agora que todos já conhecem vocês, né? Já sabem aí com quem estão falando, né? Então, assim, é importante, só para explicar para vocês, porque eu peço para os convidados se apresentarem, é importante que o público saiba quem está passando aquela informação. Porque hoje, inclusive, o nosso mantra é combate à desinformação dos condomínios. Então, hoje chega muita gente bonita, falando bonito, né? Tudo direitinho, só que na hora de entregar, não entrega algo ali que vendeu uma coisa e entregou outra. Então, é importante que... Nosso conteúdo vai ter o máximo de visualizações do podcast, tá? Amém. A gente vende, né, Rubens? A gente vende. Amém, tem que vender. Então, assim, eu sempre peço realmente isso para gerar essa autoridade e o pessoal saber que são 2 advogados com mais de 10 anos de carreira que estão facilitando aqui o nosso assunto. Então, vamos começar sobre um assunto que eu tenho até mais facilidade para falar, que é a parte de cobrança. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. A primeira pergunta sobre cobrança é o seguinte, gente. Vocês
são advogados condominialistas, né? Então, assim, qual que é a principal diferença, Rubens e Pedro? E aí podem escolher quem vai falar primeiro, vou jogar a batata quente pro lado daí, né? Qual que é a principal diferença de um condomínio que tem um síndico orgânico que ele mesmo faz a cobrança, de um condomínio que tem ali um apoio jurídico e o apoio jurídico faz a cobrança, e de um condomínio que tem a inadimplência, que aí a receita garantida, que aí a receita garantida que vai fazer essa cobrança. Quais são a diferença desses 3 pontos? Por favor. Vai lá, Pedro. Vamos lá. Ô Walter, assim, para contextualizar, ontem no nosso painel aqui, que eu participei junto com o Rubens e com outros colegas, a gente falou bastante sobre cobrança, sobre inadimplência. Isso é um problema crônico, todo condomínio tem. A gente tem um estudo a nível Brasil aí que o condomínio tem em média 15 a 20% de inadimplência. Muita coisa. Muita coisa. Muita O condomínio coisa. não tem lucro, rateio de despesa, então não tem para onde fugir. Falta o dinheiro. O que acontece? O mercado vem se profissionalizando. Você tem a figura do síndico profissional, você tem a figura da empresa de cobrança, você tem a figura do jurídico, tudo isso para agregar. Quando você tem um síndico orgânico, aquele perfil de síndico, eu posso dizer, de 20 anos atrás, com todo o respeito, Total. aquele senhor aposentado. Sim. Hoje não, hoje você tem pessoas capacitadas. E aí a diferença reside exatamente aí. Por quê? Porque quando você tem aquele senhor que é seu amigo, tá no seu vizinho no final de semana, é constrangedor. É constrangedor. Ninguém fica devendo por que quer. Por vezes o rapaz até esquece. E aí você tem que efetuar aquela cobrança, termina sendo um negócio chato. Quando você profissionaliza isso, seja com o síndico, seja com uma empresa de cobrança, seja com um jurídico adequado, um jurídico especializado, que foi o que a gente falou aqui, você consegue tirar essa... Pessoalidade. Exatamente, perfeito. Essa é a palavra. Você tira a pessoalidade. Quem está te cobrando é uma pessoa que deve satisfação ao condomínio inteiro. Tem um profissional ali atuando. Claro que por vezes também as empresas de cobrança, o próprio advogado, conheço o Rubens, a gente pratica isso. O síndico liga, poxa, a unidade do Walter ficou devendo. Olha, o Walter não tem o hábito de ficar devendo, histórico, ele realmente né? esqueceu. E aí você flexibiliza uma questão aqui, uma outra ali, claro, sem responsabilidade, porque o síndico não está autorizado a dar desconto, aquela questão toda. Então assim, você tira essa pessoalidade, que foi a palavra que você usou, da figura do síndico e consegue fazer uma convivência melhor, uma convivência harmônica. Que também é um dos grandes problemas que a gente vai tratar aqui hoje, que é a questão do diálogo em condomínio. Então acho que a principal causa, o principal benefício dessa profissionalização é justamente tirar essa pessoalidade, cobrar do seu amigo. Seu amigo, por vezes, mora ali há 10, 15, Toma 20 cerveja anos. na piscina junto ali. Como a gente tá aqui agora, tomando Toma uma laute gelada. Exatamente. Não, foi perfeito o exemplo, Pedro. Inclusive, de maneira bem simples, sem juridiquês, que até eu esqueci de falar no bastidor, mas aqui a gente traduz para leigo. Então, obrigado por falar sem o juridiquês, Pedro. Mas, Rubens, por favor, complementa aí, passando a bola para tu. Não, isso aí que você falou agora é fundamental. Acho que condomínio, né? Porque a gente é advogado, a gente tem uma formação muito formal, né? E a gente acaba sendo, muitas vezes, meio obtuso, né? Formal demais. Obtuso, juridiquês. Mais ou menos. Complica demais a situação para o cliente e tal. Condomínio, cara, é aquele negócio de dia a dia, né? É a convivência, é o que você falou, é a piscina, é o encontrar o cara de manhã e dar um bom dia no elevador, é a pessoa que entra no elevador e se esconde. Então, assim, você tem que ter mesmo essa um pouco mais de informalismo, um pouco mais, um relacionamento um pouco mais aberto. E é o que o Pedro falou, é o diálogo. Ontem a gente até comentou, e foi até bem interessante isso, porque eu acho que eu tive uma visão de que a gente parecia que estava falando no primeiro Quando Expert, quando o Márcio Raskoski menciona que a solução de uma questão é sempre pelo bom senso. Porque direito é bom senso. No final das contas, direito é bom senso. É você... Como um acordo, Exatamente, você comungar daquelas relações e ter o bom senso de ter até onde vai o seu direito, onde inicia do próximo. Então, assim, condomínio tem muito disso. E o Pedro bem explicou que o síndico ele tem que ter uma equipe, né? Ele tem que estar munido, porque o condomínio é de uma responsabilidade enorme. São a casa das pessoas, são os lares das pessoas, é onde as pessoas elas desenvolvem. E só descendo o laut, viu, Rubens? Mas isso aí é pra gente ficar mais desenvolto. Fica até de noite conversando, Rubens. Desculpa te cortar, Não, Rubens. a laut vem bem para interromper. Então, assim, a gente vai verificando que o condomínio ele tem a necessidade de se profissionalizar, como o Pedro falou, até para tirar a pessoalidade do síndico. E aí você, né, respondendo aquela pergunta que você fez sobre as 3 diferenças, né? O síndico, quando ele está sozinho ali, primeiro que ele vai ter um trabalho enorme e talvez não tenha a expertise.
para fazer da melhor forma. 99% das vezes, né? Para fazer da melhor forma. Não o tem síndico que está ali é orgânico, ele é o cara mais bem intencionado no mundo. Total, ele quer cuidar do patrimônio dele, ele está Total. ali, né, do patrimônio comum, e todo mundo, e ninguém entende isso. Então ele já vai ter um problema ali. Talvez ele não tenha nem expertise, né? E aí você tem os pequenos passos que vão dando até chegar na garantidora. Você tem administrador de condomínio que já auxilia fazendo uma certa cobrança ali mais passiva. Administrativa, né? Que já é para tirar um pouco a pessoalidade, já Sim. utiliza a administradora. Total. Isso. Total. Aí você tem as empresas de cobrança, né? No caso, por exemplo, aqui no estado a gente tem a R Cobranças, por exemplo. Né? Top demais. Que já faz uma cobrança mais ostensiva, tira um pouco essa questão da administradora também para poder ativamente ir para cima dos devedores, porque realmente os devedores causam um transtorno e um prejuízo para os condomínios. Total. Daí você tem, obviamente, a necessidade, muitas vezes, de judicialização da questão, então tem que ter um corpo jurídico, um advogado. Aqui estamos dois, por exemplo, que trabalham com isso. E tem muito condomínio que não tem assessoria jurídica, né? Pois é. Seríssimo isso, né, Rubens? Exatamente, porque o síndico acaba ficando... Ontem mesmo no painel, um síndico perguntou uma questão sobre carro elétrico, disse que tinha liberado. E todos os advogados, unanimemente no painel, falaram que não deveria ter liberado. Então a responsabilidade recai sobre ele. Né? Então, assim, é um problema. Ter essa assessoria jurídica, não só para cobrança, mas também para as orientações. E aí depois tem a questão da garantidora, né? Que o Pedro até pode falar com muito mais expertise que eu sobre isso, mas assim, eu acho que é quando você coloca o condomínio nas nuvens, né? Porque você garante Eu também acho. totalmente a inadimplência do condomínio, você tira totalmente a dor de cabeça do síndico, passa essa responsabilidade para uma terceira pessoa, que é uma empresa, que tem o capital para garantir tudo isso, e vai ter o background para fazer a cobrança, para fazer os ajustes necessários. Costumo falar, Rubens, sobre a garantidora, que o problema do síndico mudou. Se você tem uma empresa que está ali, que deposita aquele valor da sua previsão orçamentária integralmente na sua conta, dia combinado, não tem motivo para a administração não fluir. E aí eu falo sempre para os síndicos, falo, olha, a exigência vai subir, porque você não tem mais inadimplência. Então você tem o dever agora de uma boa administração. Já tinha, mas com inadimplência é mais difícil. Hoje não, hoje você tem um dever de uma boa administração. Você tem ali que o dinheiro está no caixa. Então uma boa administradora, um bom conselho consultivo ou fiscal e um bom síndico, você tem um kit completo. Total. O dinheiro está ali. Total. Só depende dessas pessoas. Então a responsabilidade, eu costumo falar que ela aumenta, porém é uma responsabilidade boa. E a E chance como você falou, o síndico está lá, assim, na maior boa vontade possível. Sim. E a chance de dar uma confusão é muito menor. Muito menor. Muito Você tem menor, os problemas, muito você menor. minimiza os problemas. Usando a palavra do Walter, acaba a pessoalidade. É. Acaba a pessoalidade. O síndico, olha, infelizmente a gente aprovou em assembleia, tá com uma garantidora e tem uma cobrança diferente. Isso tudo é deixado bem claro em assembleia. E aprovado em ata, né? Só entra a garantidora Aprovado em- com a ata lá registradinha, bonitinha, aprovando, né? Exatamente. Perfeito. E agora que a gente falou das soluções, da diferença das cobranças e dos caminhos a serem tomados, né? Eu queria puxar agora a palavra do Pedro. Ele falou aí de conflitos, né? Conflitos, diálogo. Então, eu acredito que a gente pode entrar nesse assunto de conflitos e diálogos iniciando pelo assédio moral. Hoje, como é que aí também fiquem à vontade para quem vai falar primeiro e segundo. Mas hoje, como é que vocês enxergam essa questão do assédio moral? Principalmente quando a gente fala de síndico e de sindicar. Se é que há alguma diferença. Por favor, Eu Rubão, acho que o então. Rubens, que ontem a gente debateu bastante isso, e o Rubens com expertise na justiça do trabalho tem vivenciado isso. Acho que ele tem bastante a Então acrescentar. mata no peito aí, Rubão. Rapaz, é complicado, né? Eu acho que o mundo está ficando muito difícil para muitas coisas. As pessoas estão ficando intolerantes, as pessoas estão ficando exigentes e exigentes de uma maneira negativa muitas vezes, né? Talvez não percebendo essa questão que a gente falou da boa vontade, ou então quando se trata, por exemplo, até de um síndico profissional, de que essa pessoa está ali trabalhando, está ali desempenhando a função dela, e muitas vezes a gente vê de fato, né, em todas as frentes, a gente vê assédio moral contra síndicos e síndicas, a gente vê assédio moral de síndicos contra moradores, a gente vê assédio moral de moradores ou síndicos contra empregados, né? Então a gente vê de tudo nessa realidade. A verdade é que é o que a gente já falou um pouco aqui, a questão do bom senso, do diálogo, né? As pessoas têm de fato que ter um pouco mais de empatia, talvez. Mas realmente, Empatia. né? Realmente a questão jurídica, ela traz a responsabilidade, né, para quem pratica o ato, né? O assédio moral, ele é uma conduta reiterada de provocações ou então de diminuição da outra pessoa, ou algum tipo de implicância ou alguma coisa que cause um dano.
Então ele parte de um ato ilícito, que é essa reiteração da conduta indesejada, né, que causou um dano a uma pessoa, e essa conduta causou esse dano, então tem uma relação de causa e efeito, né, e foi um ato ali deliberado daquela pessoa. Então isso gera a responsabilidade civil e gera o direito de uma indenização por dano moral, por exemplo, ou até mesmo eventualmente a partir do que for, né, gerado como dano, pode até gerar eventualmente até uma ação penal, né, por injúria, né, aí dependendo como for calúnia ou até difamação, a depender do tipo de imputação que for feita. Então, a verdade é que realmente a gente vê hoje muitos síndicos, principalmente, né, e trabalhadores fragilizados nessas relações, por conta dos assédios que são praticados por muitos moradores, ou às vezes até pelos síndicos contra os trabalhadores. E realmente essa questão da X-Trabalho tem ficado muito corriqueira. O assédio moral ele tem sido, acho que talvez o pedido mais reiterado que a gente verifica nas ações trabalhistas, e é um dos pontos que o Ministério Público do Trabalho tem dado mais atenção para fins de buscar, né, ações em face das empresas ou dos condomínios onde se verifica essas situações. Eu acho também, Walter, que isso termina voltando na questão da profissionalização. Por quê? Como a gente relatou aqui no início, quando estava falando sobre cobrança, o síndico, ele tem os deveres dele, previstos em lei, aquela questão toda. Código Civil, né? Código Civil, uma série de coisas, não só a própria Convenção e o regimento. E às vezes o assédio moral praticado para com um porteiro, para com uma zeladora, é de um colega. E assim, não tem como, assim, a gente tem que falar a realidade, não tem como dizer, mas o síndico vai agir sem levar em consideração aquela amizade. Não vai. Não vai, a gente presencia. Pessoalidade de novo. Pessoalidade de novo. A gente presencia. E aí, interessante também o Rubens falar sobre isso também, que ele comentou ontem no nosso painel, o seguinte, Rubens, quando o síndico não toma providência, a ele também pode ser imputado uma série de coisas. Por falta de... Por omissão. Por omissão, omissão. Entendeu? Então, assim, você tem por um lado o direito do assediado que surgiu, como o Rubens explicou agora. E o dever. E você tem o dever do síndico, que se ele não cumprir, Total. ele também é responsabilizado. Total. Porque quando o assédio moral é praticado por um condômino, é o condomínio que responde. Mas depois eu vou entrar com uma ação de regresso. Nós somos colegas advogados, a gente sabe que isso é mais complicado. Aí volta na pessoalidade. Poxa, o condomínio vai entrar com ação contra o João, que é amigo dele, o vizinho de porta? Não vai fazer isso. Não vai. E aí a gente entra numa seara muito grande, Walter. E discutir se a Assembleia, a participação na Assembleia é ínfima. A decisão em Assembleia por 3, 4, nem 30% do condomínio. Então, assim, é um ciclo muito grande. Mas eu acho que é o mais importante a gente deixar bem claro que o síndico tem que tomar medidas. Total. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Até como o Pedro falou que essa aí é mais a área ali do Rubens, vou direcionar para ele. Rubens, e foi um insight que eu tive agora com a fala de vocês. Assédio moral hoje, no teu ponto de vista, sei que você tem muito cliente de condomínio, sei que sua carteira de condomínios é enorme. Nos condomínios, tá? Vamos focar no nicho, vamos nichar. Nos condomínios, hoje, o assédio moral ele é mais praticado, né? Contra uma síndica mulher, um síndico homem ou contra algum empregado. Hoje, qual a tua visão? Se quiser também passear, navegar por cada um desses pontos, fica à vontade. Eu confesso a você que tenho visto, né, alguns casos até que eu trabalhei recentemente, 2, para ser mais preciso, bem recentes, de investigações do Ministério Público do Trabalho praticados por síndicos homens, assédio moral praticado por síndicos homens contra empregadas mulheres. É o que eu imaginei que tu ia falar. E isso tem acontecido, tá? Recentemente foram 2 casos. Com todo respeito, assim, é até desagradável falar, né? O cara praticamente fazia e a pessoa era até terceirizada, o funcionário era até terceirizado, e tinha até medo de falar, de se reportar ao superior dela na supervisão, por conta da forma como ela era tratada, como quase uma serviçal do síndico, de lavar carro do síndico, de ter que limpar a casa do síndico. Mas isso agora esse ano... Recentíssimo. Foi recentíssimo agora. Recente? E assim, aí um morador do condomínio fez a denúncia contra o síndico. Eu já vi caso agora recente também, bem recente, de uma síndica profissional que é
assim, é uma graça de pessoa. Trata todo mundo maravilhosamente bem. E tem uma moradora lá que tem, não sei se tem inveja dela, alguma coisa assim, né, pela relação. Qualquer coisa contra, pratica, né? uma perseguição reiterada contra a síndica. Então, assim, tem esse problema. Ela agora fez uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, essa moradora, contra a síndica, né, inventando um monte de história que não é verdade. Caramba. A que ponto nós chegamos? Também Discordar você pode. Você Não deve, às gostar vezes, do né? Uma trabalho. dialética saudável, É uma pessoa né? que está prestando um serviço ali. Você tem o direito de gostar ou não. Total. Mas você tem um limite na reclamação. Exatamente. Não pode Em ambos os casos. não tem tratar dessa forma. Isso é coisas É. inadmissíveis. Acho que chega a ser ridículo, acho que chega a ser assim, arcaico, né? A gente, pleno século XXI, 2025, com a tecnologia que a gente tem hoje, passar por situações dessas deve ser um horror, né? Bem complicado. Complicado. Bem complicado. É. Só quem passa sabe, eu diria. Só que, realmente só faz muito sentido. Então, me diz só uma coisa. Para encerrar o assédio moral, porque é um assunto muito amplo, eu fiz anotando aqui, tem várias coisas aqui para perguntar, mas eu vou a última, eu prometo. Sobre o assédio moral ainda. Vamos imaginar aqui, aí eu vou te falar de um exemplo que lá em Fortaleza já aconteceu em um condomínio, e eu gostaria de saber como que a pessoa deve agir, né? O síndico, a gestão, aí fica a dica para todo mundo. Teve um caso onde o cara batia na mulher, né? E o condomínio todo escutava ali e ninguém agia. Nesse caso, é omissão de todo o condomínio, é dever do síndico especificamente. O que é que a lei fala sobre isso? Quer falar, Pedrão? Só quero iniciar que aqui no Espírito Santo, Walter, a gente tem uma lei específica para isso. Por favor. Que se torna dever de todos. Assim, já era um dever, se a gente levar em consideração que é um dever de qualquer O cidadão, bom senso de novo. era um dever de qualquer cidadão comunicar. Total. Mas existe positivado, existe uma lei específica para isso, que quem presenciar e não denunciar também pratica o crime. Tem uma lei específica para agressão em condomínios aqui no Espírito Santo. Mas é Espírito Santo ou Brasil? Eu conheço a do Espírito Santo, eu sei que tem no Rio de Janeiro e eu sei que tem em São Paulo. Não tem uma lei federal a nível né? Brasil. Entendi. Entendeu? Essa situação realmente ela é complicada, porque assim, a gente também conseguiu reportar sobre isso ontem lá no painel. Legal. E, cara, condomínio é vizinhança, né? É uma comunidade, né, Rubens? E vizinhança, você tem até aquela brincadeira que o pessoal fala dos S's, né? Saúde, sossego, segurança, solidariedade. Então, assim, a solidariedade está aí. Tá Total. na lei isso, né? Você precisa ter solidariedade em vizinhança. E, pô, que conduta mais solidária do que você auxiliar uma pessoa que está passando por um problema, né? E que problema, né, nesse Que caso? problema nesse caso, né? A vítima de um eventual aí violência doméstica, né? Provavelmente uma mulher que está sofrendo isso reiteradamente. E aí você tem uma omissão do conjunto do condomínio como um todo, que sabe que aquilo está acontecendo, né? Que tem acesso a ou aos barulhos, ou aos gritos, né? Ou qualquer coisa Até que seja. visual, às vezes, Muitas né? vezes visual. Assim, óbvio que o síndico vai ser aquela primeira pessoa do primeiro embate. Mas qualquer pessoa ali tem, né, um dever moral. Dever. Dever de cidadão. Dever de Dever. cidadão, né? De participar. Né, de participar daquilo ali e ser contrário e combater. Eu acho que isso aí é básico, porque a gente vive em vizinhança, num Total. condomínio. Então todo mundo, a gente esquece, muita gente fica focado naquela questão convenção, como o Pedro falou mesmo, convenção, regimento, ok? Ele foi muito correto no que ele disse. Você não pode ficar só focado naquilo. Você tem que abrir seu horizonte como pessoa e falar assim, ó, Verdade. a gente vive aqui uma vizinhança, a gente tem que ter todas essas garantias: sossego, saúde, segurança, solidariedade. Tudo isso tem que ser praticado. Né? Então, Como você falou do Márcio Raschkowski, né? O bom senso de novo, né? É, A mesma fala. Mas nessas questões, pra gente viver em sociedade, a gente tem que ter muito bom senso, né? Total. Saber até onde a gente pode ir, até onde o outro vai e garantir essa boa convivência. Perfeito. Então, aonde acaba o seu limite, começa o limite da outra pessoa, não ultrapasse, tá bom? Perfeito. Gente, para finalizar, eu queria que, Pedro, você enquanto um advogado, você enquanto uma pessoa que está inserido nesse mundo condominial, acredito que posso dizer que você nasceu dentro do mundo condominial, né? Através do Dilson ali, que fez uma carreira extraordinária, fez um grande feito aqui no Espírito Santo. Sou fã do trabalho que ele fez, é um cara que nem eu, que veio de fora e venceu, e eu vou vencer também aqui no Espírito Santo. Já tá vencendo. Seu pai é foda, mas fala pra câmera aí, dá um toque aí pro pessoal,
pode escolher o assunto. Pode ser sobre assédio moral, sobre cobrança, mas dá uma dica bacana pro pessoal ali olhando pra Eu câmera. vou fugir do seu pedido, não vou falar de assédio e não vou falar de cobrança. Tá, O meu recado que eu tenho tentado fica à vontade. tentei passar ontem também no nosso painel, é profissionalize sua gestão. Não necessariamente Boa. com um síndico profissional, não necessariamente com uma administradora. Você pode ter uma administração interna, você pode ter um síndico orgânico, mas profissionalize. Se é o caso de você escolher uma administradora, busque no mercado empresas sólidas. Porque assim, Total. o podcast é curto, a gente poderia ficar falando de assuntos mas nós que estamos Até acabar a laut. Até acabar a laut. E olha Nós que a geladeira tá estamos cheia. inseridos no meio, a gente sabe que tem empresas e empresas. Tem empresas que surgem com 6 meses e saem do mercado. E aí esse Verdade. prejuízo fica pro condomínio. Então o meu recado é: profissionalize a gestão. Busque bons parceiros. Boa, muito boa. Tem espaço para todos. Seja ético. Acho que o melhor caminho a seguir é esse. Ok? Sobre meu pai também, sou o maior fã. Ele é foda, ele é Falo foda. que Ele isso é tudo foda. aqui só existe por causa dele. Ele é foda. Tem uma história de vida mais bonita, uma das mais bonitas do Brasil. Também meu sonho pra falar. Eu também sou fã. Obrigado sou pelo fã, carinho. sou Vou passar fã. pra ele com certeza. Aliás, ele vai assistir. Ele vai assistir, eu vou mandar pra ele esse aqui. Principalmente esse finalzinho. esse Chega a voz do cara tremeu. Ficou embolado, o olhinho tá cheio de lágrimas aqui. Rubão, Mas é manda uma bonito. mensagem de coração também pro pessoal. Pode Primeiro- ser uma dica, pode ser. Fica à vontade. Primeiro eu vou quebrar o protocolo, E à porque vontade. essa homenagem ao pai do Pedro aqui, Foi legal. justíssima e maravilhosa. É um cara que construiu uma carreira linda aqui no estado. Foram 20, quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos Eu de tenho mercado aqui. 33 anos, quase que eu nasci, Quase literalmente. nasceu no condomínio, então Top. assim, um cara fenomenal na área condominial, criou esse cara aqui que é outro cara fenomenal, mas eu quebrando o protocolo, queria dizer que hoje é aniversário do meu pai. Ô, aí, parabéns, Um brinde Rubão. a ele, Um brinde ao saúde. Rubão. Brinde, Aí. Então pra quebrar o protocolo Brinde e aí, bebe, saúde, brinde e bebe. Não pode brindar sem saúde. beber. E daqui a pouco eu vou encontrar ele pra almoçar e tomar uma com ele, porque o velho merece. Boa, Rubão. Justo, justíssimo. Mas, cara, o Pedro já, acho que, né, foi muito, assim, cirúrgico no que ele falou. A Total. profissionalização talvez seja o caminho para se evitar todos esses problemas que a gente falou aqui. Obviamente que tem tudo que a gente disse sobre bom senso, sobre empatia, sobre ser melhor como ser humano, né, sobre a pessoalidade que muitas vezes a gente vai encontrar nisso e a gente precisa saber como se afastar, né, para não entrar num problema, não criar um problema a partir de outro. Sim. Então acho que talvez o Pedro tenha dito tudo que a gente precisava ouvir. Profissionalizar a gestão, garantir que você tenha os melhores prestadores de serviço com você, seja ele o advogado e a equipe dele, uma empresa de cobrança, uma garantidora, seja um administrador de condomínio, mas que sejam empresas, como ele disse, sólidas e de mercado e que tenham expertise e que não sejam aventureiras, né? Recentemente a gente viu aí uma empresa que estava dando um calote no mercado aí, terceirizando mão de obra com Simples Nacional, que Sim, portaria pelo Simples. Portaria pelo Não Simples pode. e- Nexo 3. Ó, E- eu não sei se já foi feito aqui, mas é um excelente tema para se debater no podcast. não, e Vai ser exata- debatido e- com a Singular, nosso legal, patrocinador. legal, E exatamente isso, ninguém fica falando muito, que gera prejuízo pro condomínio, né? Que é Barato coparticipativo, né? É o barato que sai caro. Então, assim, é isso que o Pedro falou, é estar consciente no que está fazendo na contratação de uma equipe. O síndico precisa ter uma equipe, o condomínio é uma coisa séria, não é bagunça, não é aquela casa da mãe Joana lá que o pessoal Total. acha que é. É uma coisa séria que movimenta dinheiro, é a vida das pessoas. É onde a gente mora, onde a gente vive e quer estar bem. Total. Então, eu acho que, resumidamente, é isso. Realmente a profissionalização é o caminho. Então, gente, para encerrar, acredito que a mensagem que fica aqui é: quanto mais você sobe a régua do profissionalismo no seu condomínio, melhor o seu condomínio está sendo cuidado. Cuidado com os fornecedores que você contrata. Visite sede, verifique provas de que realmente ele faz um bom trabalho, verifique referências, vá em condomínios que ele faz o trabalho para ver se de fato é isso. Tem muita gente que se veste bem, que fala bem, que é bonito e te vende algo estratosférico e na hora de entregar não te entrega. E aí tu já tá com um contrato amarrado de 36 meses com a multa de 50 mil, onde o contrato mensal dele é de 2 mil, uma multa que nem existe, né? Pra ser, não sei nem se abusivo, leonino, Assessoria tudo de jurídica ruim aí, aí, tamo aí, Rubens. né? Então assim... E muitas vezes tem que contratar um advogado para desfazer esse nó. E eu ia finalizar aí. Então, assim, assim como eu sou leigo nessa parte jurídica, mas sei o quão importante é esse apoio no suporte, principalmente na contratação de bons fornecedores, fica aí
o lembrete a todos vocês do tripé condominial, quadripé, melhor, né? Que é o jurídico, o síndico, a administradora e o engenheiro. Muitas vezes que o engenheiro é esquecido, mas ele que cuida do estrutural do condomínio, ele que evita uma reforma de fachada que você fizer na preventiva é 50 mil, se você deixar na corretiva é R$500 mil. Preventiva né? sempre mais barato que corretiva. Preventiva. Até para advogado também é mais barato. Advogado também, né? Até para advogado é mais barato. E é um lema nosso, tá? Manutenção é preventiva, condomínio é preventivo, então o advogado entra nesse meio também. Fica a dica para vocês, espero que tenham gostado, sigam, se inscrevam, estamos juntos. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. E vamos tomar laute. Amém, saluta. Valeu.